Mas nós temos um problema hoje em dia, né? E não é de hoje, né? Eu vejo lendo a carta de Paulo a essa igreja que esse problema é muito antigo, né? O mundo entrando na igreja e o pior das coisas, a igreja não percebendo que ela está tomando a forma do mundo. Eu acho que essa é a parte mais triste que nós podemos ser contemporâneos hoje. Vendo que cada vez mais o mundo está dentro da igreja e os irmãos, e se a gente assim pode chamá-los, mas não estão percebendo que eles só mudaram a forma do mundo, se encaixaram numa forma religiosa para fazer a mesma prática do mundo. E aí nós vemos balada gospel, todos os tipos de ritmos musicais que colocam um Deus no meio e acha que virou louvor, e mega igrejas que não há palavra dentro. E aí a pessoa tá lá se sentindo confortável, porque ela preferia estar numa balada, mas lá dentro da igreja tá tocando a mesma música que tá lá fora, só trocar a letra. E aí ela se sente confortável lá. E eu não consigo, amados, é, olha, é difícil quando a gente tem um entendimento, né? Não que a gente seja sábio, né? Mas pelo menos quem tem os olhos abertos de perceber isso. De perceber como o mundo já entrou na igreja, né? E eu falo, amados, essa é uma das maiores armas do diabo, que ele não quer tirar ninguém da igreja. Enquanto ele tá dentro da igreja errada, pregando coisa errada, escutando abobrinha errada, pra ele tá ótimo. Aquele ele nunca vai perder. Porque o dia que aquela pessoa ter contato com o verdadeiro evangelho, com a regeneração, com Cristo Jesus crucificado e ele crucificado com ele, aí ele corre o risco de perder a pessoa. Porque enquanto ele tá lá, no oba-oba de todo mundo, naquela fervura que tá as igrejas neopentecostais hoje em dia, né? Pra ele tá tudo bem, tá ótimo. E eu falo, mas eles têm investido milhares e milhares de reais pra ter cada vez maior, cada vez melhor, e tiro o chapéu pra muitos os grupos de louvores que tem aí fora, que realmente é pra colocar a barba de molho. E a gente, se nós vamos encerrar com isso, deixa eu só adiantar, dar um spoiler, né? Se o meu corpo, quando estava no pecado, eu servi com muita excelência ao diabo, por que quando eu estou agora em Cristo Jesus, eu não vou servir ele com muito mais excelência? E é isso que tem que pegar nós, amados, é dar um chacoalhão mesmo. Eu servi o diabo, mas hoje eu sou de Cristo, e eu devo servir ele com uma excelência tremenda, com a força que eu tinha lá, com a minha juventude, com todo o meu vigor, com toda a minha felicidade que eu estava no mundo, e agora eu estou em Cristo. E essa deve ser super abundante, melhor e maior, e com agora conhecimento e com sabedoria. Para ela chegar no ato de maturidade. Dela entender, amados, perfeitamente que ela pode sim fazer tudo o que ela quiser e der na telha dela. Ela pode. Mas, amados, é uma pequeníssima lista de coisas que de fato vai agregar espiritualmente em nós e que nós devemos fazer. Devemos sim perseguir essa santidade, amados. Deus não brinca com santidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas edificam. Então, atingimos esse nível, amados. Eu te falo, é tão bom. Ô, papai, muito obrigado. Porque você atinge um nível de descanso, amados, que é inexplicável. É inexplicável, sabe? Você conseguir ouvir pessoas lá de fora falando sobre, até dizem, falando sobre Deus, e ter o completo discernimento de saber discernir o que é heresia e o que não é heresia, de saber o que são seitas que só usam o nome de Deus para levar as pessoas a qualquer outro canto, menos para o céu. E esse discernimento que Deus nos dá através do conhecimento da palavra, ele é muito belo. Então, por isso que a minha incessante preocupação com a igreja é trazer conhecimento. Conhecimento, amados, nunca vai ser demais. O HDzinho aqui nunca vai estar cheio, nunca vai estar cheio. Então, nós temos que buscar isso e ter amor, amados, em buscar o conhecimento. Como eu falo, dificilmente uma pessoa sábia, amados, caminha por caminhos errados. Ela conhece, o Espírito está nela, guiando ela, porque ela está descansada nele, em maturidade nele, sabendo que, opa, tocou o sininho aqui, vai para a direita, vai para a esquerda, vai reto, faça isso, não faça isso. Amados, é uma comunicação, a intimidade que nós temos com Deus. O que nós falamos domingo à noite? Não terceirize a sua intimidade com Deus, não terceirize a sua oração com Deus, não terceirize a sua comunhão com Deus, não terceiriza. E tem algo, amados, que Deus exige de nós. Algo de nós em grupo, como igreja, e muito mais, algo de nós individual. Porque a salvação vai ser individual. Não adianta, amados, eu posso ser o melhor pastor do mundo aqui, eu não vou levar ninguém pro céu. Não vou ligar ninguém pro céu. Não tenho essa capacidade. Não tenho muito menos, né, essa incumbência. Meu papel é examinar a palavra e expor a palavra. Só isso. E ai de mim, se não expor ela da maneira correta. Porque se eu começar a adicionar alguns versículos ao qual não existem, ou pior ainda, retirá-los, aí a condenação vem sobre mim lá no grande último dia. Quanto àquele que está em nós, é o único capaz e poderoso para me guardar do tropeço. O que diz? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar,
e para vos apresentar irrepreensíveis, imaculados diante da sua glória. Irrepreensíveis ou sem pecado. E aí quando nós entendemos um pouquinho do que é o tropeço, ele está falando sobre ser pecado, ou ser pecador, ou ser pecaminoso. Ele me guarda do pecado, porque nele não há pecado, e nele eu fui justificado do pecado. Logo, agora ele tem capacidade de me apresentar diante do Pai, irrepreensível, sem pecado, sem mácula, ou digno, pelo menos, né, de possuir a herança. Amado, sabe a mensagem de Deus para você? Se você não estiver em Cristo Jesus, você vai ser lançado fora. Essa é a mensagem que eu gosto de dar. Porque é isso que alerta a gente do principal da nossa vida, que é a nossa salvação. Porque se a gente vai ter bens materiais aqui na terra, pouco importa pra gente. Pouco importa. Tendo o necessário para viver, amém por isso. Porque assim o Senhor nos acrescentou, se eu buscar Ele em primeiro lugar. A minha fé está nele, toda a minha sabedoria está nele, toda a minha esperança está nele, toda a minha confiança está nele, amados. O feijão vem naturalmente pro seu prato. Agora, se você trabalhar. Não adianta eu falar, Deus é o meu pastor e nada me faltará. E amanhã eu peço conta do serviço. Vai ver se não vai cortar a energia lá de casa, vai cortar a água, vai faltar a comida. Vai. Porque também, da mesma forma, fala para eu não tentar o meu Senhor. Então, há sempre uma questão. Senhor, que o Senhor prepare a providência. Qual que é a providência? Me dê saúde para que eu possa trabalhar. Me dê trabalho. Me dê sabedoria para eu chegar no meu trabalho e exercer com uma excelência a minha profissão. Que o Senhor me dê a oportunidade de ser uma pessoa ali que vai iluminar aquele lugar. Eu sempre gosto de falar para as pessoas que eu treino de... Seja o tipo de pessoa que quando você sair vai causar saudade e não alívio. E nós temos que carregar isso para a vida profissional todos os dias. Eu tenho que causar saudade, não alívio. Então é isso que nós temos que caminhar com a vida cristã. Quando eu estou no meio, eu trago sossego, paz, eu trago alegria. Ou quando eu saio da rodinha, o pessoal, nossa, ainda bem que ele foi embora. Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, se eu tenho vontade de comer, eu como. E aí, Paulo, se eu tenho vontade também de fornicar com qualquer outro tipo de pessoa, eu também vou fazer. Porque tudo me convém. Olha como eles estão vivendo uma vida, amados, é igual o publicano que nós falamos no domingo de manhã, né? Querendo se justificar. Publicano não, perdão, o fariseu. Que queria se justificar. E queria fazer por merecer. Aqui, Senhor, tô trazendo dízimo, Senhor, tô jejuando, não tô roubando, não tô matando, não tô fazendo nada. O Senhor não tá vendo? O que o Senhor espera de nós, amados? Espera tem misericórdia de mim, Senhor. Porque apesar de eu não ser, de fato, um roubador, qualquer outra coisa aqui, mas eu ainda sou pecador. E aí o Senhor tem que ter misericórdia de mim. Que apesar dos meus atos pecaminosos não estarem, né, aflorados na minha vida, como muitos vivem aí fora, mas lá no coração ainda está de pedra. E o Senhor conhece ele. E eu quero que o Senhor troque ele. Então é esse pensamento que nós temos que ter. Então é isso. Os alimentos são para o estômago e os estômagos são para os alimentos. Mas o que Paulo confronta eles, na segunda tese deles, são sim. Mas o Senhor há de aniquilar cada um deles. Porque isso não é eterno. Sabe o que é eterno? O corpo glorificado ao qual o Senhor há de nos ressuscitar. Que não é esse corpo, tá, amados? Materialzinho aqui. Isso aqui vai voltar pro pó da terra, tá bom? Porque muitas pessoas leem esse texto e pensam, então esse corpo aqui vai ficar para sempre, porque tá falando que, mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E falou que Deus aí ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também pelo seu poder. Mas não é esse corpo. É algo que a gente não consegue explicar, porque a Bíblia própria não deixa claro essas coisas. Nós só temos que crer, como é registrado, né, lá na primeira carta de João. Não lembro o capítulo agora, mas eu acho que deve ser o 3, ou 2, ou 5. Um dos 5. É um dos 5. Mas ele fala que lá naquele dia, onde formos ressuscitados, nós seremos semelhantes a ele, e assim tomaremos a forma dele. Paulo fala um pouco disso, né, no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando fala que nós vemos por enigma, como em espelho, mas no dia do Senhor nós seremos semelhantes a ele, e o veremos face a face. Então, mas eu nem vou me alongar aqui, porque é uma discussão que a gente não tem muito embasamento, né, para falar o que seremos, como seremos, por que seremos, ou aonde seremos. Eu guardo que o Senhor fala que agora sim atingiremos algo perfeito, e algo que na glória que haveremos de repousar, né? No sentido bíblico, né? Não no sentido de sentar numa cadeirinha, né, e passar a eternidade, porque lá é louvor, lá é agradecimento. Mas é no sentido de agora o que Deus fez e ele faz algo perfeito e agora é algo eterno e ele foi feito para isso e isso foi feito para ele. E assim, quando unimos em Cristo Jesus, agora somos um com ele. Ele está falando do casamento, amados. Não só a simbologia, né, da igreja se casando com Cristo ou da noiva se casando com o noivo, no sentido ilustrativo, lógico, né, mas no sentido de união, onde agora nós somos um com o Pai e Ele é um conosco.